Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. O Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, ou ITR, é um imposto brasileiro federal previsto no artigo 153 da Constituição Federal. A declaração de imposto territorial rural, ele é obrigatório para toda a pessoa física ou jurídica que seja proprietária, titular do domínio útil ou possuidora de qualquer título, inclusive a usufrutuária de imóvel rural. Conforme nota emitida pela Receita Federal, está obrigada a apresentar a DITR a pessoa física ou jurídica, exceto a imune ou isenta proprietária titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária, um dos condôminos e um dos compossuidores. Também está obrigada a pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro de 2018 e a data da efetiva apresentação da declaração perdeu a posse do imóvel rural, o direito da propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante, ou a posse ou a propriedade do imóvel rural em função da alienação ao poder público, inclusive às suas autarquias e fundações ou às instituições de educação e de assistência social imunes ao imposto. O prazo para a declaração do imposto encerrou dia 28 de setembro. Porém, alguns produtores rurais estão recebendo notificações da Receita Federal de que há alguma divergência nas informações, não deste ano, mas de anos anteriores. Então nós procuramos o contador Flávio Cortes, secretário municipal de Fazenda, para explicar o que está acontecendo. Bom dia, Francis. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu veículo de comunicação, trazendo informações para os produtores rurais, que é a classe que está voltada para o seu trabalho. Bom, em relação ao que você colocou do declaração do Imposto Territorial Rural, por definição legal, ele tem que ser feito até o final de setembro. Então, certamente, todos os produtores rurais devem ter efetuado as suas declarações até a data prevista. Aqueles que não fizeram podem ter feito posteriormente, mas aí eles acabaram certamente arcando com algum tipo de penalidade, que é uma multa por entrega fora do prazo. Em relação à questão do movimento que está acontecendo agora, não só em Paracatu, tem vários outros municípios, mas a gente aqui tem bastante, caso de produtores rurais que por inconsistências ou alguma informação que foi efetuada na declaração que levou a algum indício de alguma anormalidade, gerou uma malha fina, a malha fina do ITR. Então a gente tem casos, no total são 329 notificações relativos aos exercícios de 2013 e 2014. Tem alguns casos alguns imóveis que são relativos ao ITR de 2013 e 2014 juntos. Qual é o principal motivo que está acontecendo de divergências aqui, que é mais comum entre as notificações e os contribuintes que já chegaram até aqui? Francis, o que ocorre é o seguinte, o ITR ele é um imposto declaratório. E todo imposto declaratório ele está sujeito à confirmação daquelas informações em que o contribuinte prestou. Ou seja, ele declarou a distribuição da área do imóvel dele de uma determinada forma, a Receita Federal, o fisco, pode vir a qualquer momento e solicitar a ele a comprovação de que aquelas informações que ele prestou no passado, no momento que ele estava fazendo a declaração, elas efetivamente são aquelas declaradas. Então, hoje, a gente tem muitas situações, dentre as várias situações, as principais que a gente tem hoje, está relacionada à distribuição diária do imóvel, seja em área de preservação permanente, área de reserva legal. E também outro aspecto importante que tem está relacionado à utilização do imóvel, que é a apuração do GUT, que chama, é o grau de utilização do imóvel. Então, há vários casos que não conseguem, que tem um grau de utilização baixo e isso acaba elevando a taxa, a alíquota do ITR.
Temos também casos de valor, de declarações onde o valor da terra nua declarado ficou bem abaixo do que os valores esperados pela Receita Federal a partir de parâmetros que ela define. Então isso chega a dar um valor tributável baixo, que também é um fator de inclusão em malha. Nesse caso, então, o que o produtor rural ele deve fazer a princípio? Ele recebeu essa notificação, ele tem que trazer todos os documentos que ele tem e o que mais ele pode fazer? Olha, para aqueles produtores rurais que já eles receberam a notificação, nesse momento todo o processo é conduzido dentro do processo fiscal. Não tem como ele fazer nada a não ser dentro do processo fiscal. Não tem, então, portanto, a oportunidade ou a opção de fazer a retificação. Então, uma vez que ele já recebeu a notificação, que para o caso de todos esses que já receberam, a forma de se defender é dentro do processo fiscal. Esse processo fiscal grande, eles estão todos em andamento, né? E aí o produtor, em atendimento ao direito da defesa, ele tem todo o momento de apresentar suas considerações, apresentar a documentação que precisa. Por outro lado, para aqueles anos que ainda não foram objeto de intimação fiscal, o proprietário rural ele pode fazer a retificação, ainda tá em tempo, né? Que para a retificação ela só é impedida quando existe um procedimento fiscal aberto. Para os anos que não existe procedimento fiscal aberto, o produtor rural ele pode, uma vez analisando a documentação do ITR, da declaração dele, e verificando que houve alguma anormalidade, algo que possa vir a deixá-lo em dificuldade e facilitar ele ser incluído em uma malha, ele pode rever isso e fazer a entrega dessa declaração novamente para a Receita. Segundo a Receita Federal, o Imposto Territorial Rural visa desestimular os grandes latifúndios improdutivos. A alíquota será maior para propriedades de maior área e baixo grau de utilização. Enquanto na área urbana as pessoas físicas e jurídicas pagam o IPTU aos municípios, na área rural os proprietários de imóveis declaram o ITR à União. Busque profissionais que efetivamente conheçam os procedimentos ou a legislação do ITR para evitar problemas lá na frente, porque essas notificações, o custo que elas acabam gerando, o trabalho, o transtorno que dá, acaba sendo maior do que fazer as coisas observando a legislação. O ITR não é um imposto de legislação complicada. Uma vez seguida a legislação, como preconiza as normas da Receita, isso não tem problema, é tranquilo, mas não seguindo, a gente tem visto que tem dado muita dor de cabeça. O ITR para o município, esse convênio que é formado entre município e União, ele está trazendo que tipos de benefícios para a cidade? Olha, Francis, a questão é a seguinte: antes da existência do convênio, isso é por conta que está previsto na Constituição, a Constituição prevê que, para aqueles municípios que não têm convênio, antes vinha 50% do valor do ITR para o município e 50% ficava para a União. Lembre muito bem, em uma reunião, a primeira reunião que eu participei com a Receita Federal relacionada à ITR, a própria Receita, o representante da Receita expressou da seguinte forma: da forma como está hoje, a coisa está ruim para os municípios e ruim para a União, porque a arrecadação do ITR ela é muito baixa, ela não é feita da forma que deveria ter, e a Receita Federal não tinha um quadro de auditores suficiente para poder fazer toda a fiscalização. Então, a ideia era, vamos ver o que a gente pode fazer para poder melhorar isso. Então, a partir do momento que a legislação permitiu fazer os convênios, e uma vez feito o convênio, 100% da arrecadação vai ficar com os municípios. Então, passou a ser, assim, uma fórmula de estimular os municípios a se conveniarem com a Receita, porque a Receita sozinha ela não dava conta. Hoje ficou mais fácil, né, de conseguir atingir um nível maior de arrecadação e de verificação das reais situações de cada município, de
em relação ao ITR. Essa arrecadação que você falou, então, que fica para o município, ela tem um destino já definido ou vai no bolo total aí para o município utilizar da maneira que achar que é melhor? Francis, a Constituição ela define que toda arrecadação relacionadas aos tributos e às transferências da União e do Estado, pelo menos 25% tem que ser direcionado à educação e, no mínimo, 15% direcionado à saúde. Então, e o restante, nos outros 60%, isso do ponto de vista da Constituição, eles são de uso livre do município. Assim, no caso nosso em Paracatu, trazendo para a nossa situação, hoje a gente trabalha mais ou menos em torno de 28%, 29%, é uma média de aplicação em educação e 30%, 31% de aplicação em saúde. Então, aproximadamente, no nosso caso de Paracatu, em torno de 60% dos valores arrecadados são direcionados aos serviços educacionais e também às ações de serviço público de saúde. O restante a gente utiliza de forma livre, né? Principalmente, assim, também uma da forma de utilização é nos serviços de infraestrutura das áreas das estradas rurais, né? O município de Paracatu tem um quantitativo de estrada muito grande e o custo de manutenção disso é alto. Flávio, você citou há pouco que é muito importante o produtor rural buscar um profissional ou uma equipe de profissionais para poder regularizar e depois estar fazendo uma declaração correta, porque acaba que isso aí, com o decorrer do tempo, fica mais barato para ele do que ter que arcar com as consequências de uma declaração mal feita. O que você pode falar, então, para o nosso produtor rural? Francis, em relação a isso, que a gente tem percebido que é uma verdade. Buscar se cercar de informações seguras, de profissionais que efetivamente conhecem a legislação e sabem fazer a declaração, né? Fazer assim, o que eu disse antes, de fazer um planejamento tributário, porque às vezes tem muitos produtores que pensam assim, eu preciso fazer um planejamento tributário. É importante, sim. Existem meios e formas, questões que têm que ser seguidas, que se o produtor rural conhecer elas e saber direitinho o que fazer, ele consegue ordenar o uso do imóvel dele durante o ano como forma de depois ele não arcar sob a forma de imposto por algo que ele poderia ter corrigido no passado. Então, assim, de forma resumida, o que eu sugiro é o seguinte: se cerque de bons profissionais para fazer tanto a definição da distribuição dos tipos de solo, dos tipos de áreas que tem dentro do imóvel, quanto também daquele profissional que efetivamente vai fazer a importação, fazer efetivamente a declaração e enviar ela à Receita, né? Então, isso, na verdade, são profissionais distintos. Via de regra, essa questão ligada à divisão, né, aos tipos de solo, o uso do solo do imóvel, está voltada a um engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal. E a parte de declaração em si, via de regra, fica a cargo de um contador, né? Mas o importante é que o produtor, o proprietário rural, ele tenha efetiva ciência do que ele está declarando para a Receita Federal. Quem perdeu o prazo para a declaração do Imposto Territorial Rural pagará multa de 1% ao mês sobre o imposto devido ou de R$ 50, prevalecendo, é claro, o maior valor. O ITR tem como base de cálculo o valor da terra nua, tributável, que não leva em conta as benfeitorias do seu terreno. Sobre a base de cálculo, a Receita aplica uma alíquota que varia conforme o grau de utilização da propriedade rural. Quanto maior a área e menor a utilização, mais imposto o produtor terá que pagar. O secretário de Fazenda explicou como funciona este cálculo. Olha, o ITR ele é calculado a partir da aplicação de uma alíquota, né, definida, ela está toda definida na legislação, em cima do valor da terra nua tributável do imóvel. Então, para que a gente faça isso, a gente tem duas situações. Primeiro é a alíquota. Essa alíquota ela é variável de acordo com a utilização do imóvel, que é o chamado grau de utilização do imóvel. Quanto maior o grau de utilização do imóvel, quanto mais eu utilizar ele para produção, ou que seja de alimentos, produção de gado, cereais, o que for, maior será esse grau de utilização, menor será a alíquota que vai incidir.
Então, o que é importante nisso aí, quando eu coloquei da questão do planejamento tributário? É o produtor buscar saber o que é que ele precisa de fazer para ele encaixar no maior grau de utilização, que consequentemente vai dar a menor alíquota que vai incidir sobre o valor da terra nua. O valor da terra nua, por sua vez, ele é o que, conforme previsto na legislação, é o valor do imóvel em 1º de janeiro do ano em que está sendo feita a declaração. Então, você tem o valor da terra nua e o valor da terra nua tributável. O valor da terra nua é o valor do imóvel completo, com todas as benfeitorias. A terra nua exclui essas benfeitorias. E a partir disso, aí tem aquelas áreas que não são atingidas pela tributação. A hora que eu excluo essas áreas, eu tenho o valor da terra nua tributável. Então, é muito importante, é crucial, é fundamental que o produtor saiba o que efetivamente ele precisa de fazer para ele atingir, que ele obtenha no imóvel dele, no mínimo, um grau de utilização de 80%, que a partir de 80% a alíquota é a mais baixa que está definida na legislação. Flávio, você falou também para a gente que as pessoas que estão sendo notificadas é com relação aos anos de 2013 e 2014. Porém, 15, 16, ainda há possibilidade da pessoa fazer uma retificação. O que isso significa no geral? Francis, ainda há a possibilidade de fazer retificação nos anos de 15, 16, 17 e 18, inclusive desse ano, se eventualmente a declaração foi feita com alguma anormalidade, alguma falha. Agora, o que acontece é o seguinte, os anos de 2015 e 2016, a gente espera que eventual liberação da malha, né, por parte da Receita ocorra a partir de abril do ano que vem. Nada impede que venha antes, mas historicamente a gente tem recebido isso normalmente a partir de abril, maio. Então a gente hoje trabalha com a expectativa de que os anos de 2015 e 2016 possam ser objeto de fiscalização por parte da Receita Federal, a malha, né, a partir de abril do ano que vem. Mas a nossa recomendação é que os produtores rurais, o quanto antes, verifiquem a situação para evitar que isso aconteça, né? O mês de abril pode não ser uma verdade, ele pode chegar antes como pode chegar depois. Mas, historicamente, tem acontecido essas malhas aí por volta de abril, maio. É o que a gente espera que aconteça. Mas, se ela vier antes, a gente, por força do convênio, vai ter que trabalhar elas. Qualquer dúvida que o produtor rural, sendo ele notificado ou não, pode vir procurar você e saber mais detalhes a respeito dessas questões todas? Pode sim, o produtor rural ele fique à vontade, né, para poder conversar com a gente. Naquilo que tiver ao alcance do nosso conhecimento, a gente vai dar as orientações. E aquilo que eventualmente a gente tiver dúvida, a gente pode buscar as informações junto à Receita ou quem puder nos dar as informações. O objetivo primeiro, maior, é uma parceria. A gente está aqui para poder cumprir aquilo que foi feito, mas as orientações a gente pode e deve passá-las a quem quiser. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?